Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, 5. Gotinhas da Verdade em mais um vídeo dentro do tema Já Não Haverá Demora. Olha, dentro deste tema, estudando sobre o tempo do fim, nós temos aprendido que Jesus virá como homem, reinará como homem. Eu sei que pelos textos que temos citado, isto ficou claro, mas alguns esclarecimentos é preciso ser dado. Existe uma diferença entre o tempo, entre Jesus no seu ministério, Jesus que era completamente homem e completamente Deus. Jesus que tinha as duas naturezas, a humana e a divina. Jesus que às vezes falava como homem e às vezes como Deus. A diferença entre o Jesus no período da carne, no período humano, é que ele tinha certas limitações. Aquelas limitações que o homem natural tem, isto é, quando ele estava em Jerusalém, ele estava em Jerusalém. Ele não podia estar em Jerusalém e em Betânia ao mesmo tempo, no seu estado humano. É lógico que, como Deus, ele sabia de todas as coisas. Ele podia estar em Jerusalém e saber o que estava acontecendo em Betânia. Mas, quando ele voltar, embora ele volte como homem, mas agora com o seu corpo glorificado, ele não estará mais limitado a tempo ou a espaço. Lembrem que, quando ele ressuscitou e ele teve aqueles encontros com os discípulos, aliás, no primeiro encontro, os discípulos, morrendo de medo dos judeus, estavam reunidos de portas fechadas. Quando eles menos esperam, Jesus entrou ali e disse: paz seja convosco. Saudou-os, já que eles estavam cheios de medo. Nada melhor do que esta saudação. E eu pergunto, como Jesus entrou ali, as portas estando fechadas? Porque agora era diferente. Era o mesmo Jesus, o mesmo corpo, mas num aspecto transformado, glorificado. A gente prova que era o mesmo corpo que ele chegou a mostrar o sinal dos cravos, o sinal da lança, seu lado varado, estava provado, era
ele mesmo. Então, quando ele voltar, ele não terá mais limitações, mas reinará como filho. Note que Paulo, ao falar sobre isso, ele disse que, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição. Ele está nas entrelinhas, mostrando Jesus como homem. E ele continua: em Adão todos morremos, mas em Cristo todos serão vivificados, mas cada um pela sua ordem. Cristo, as primícias, isto é, Cristo o primeiro, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Aleluia! Que ordem, que clareza! E ele continua: então virá o fim. Quando ele, Jesus, houver terminado o reino, ele vai entregar o reino a Deus. Que clareza! Ele vai entregar o reino a Deus, o Pai. Aqui é bom notar algo distinto. É comum ouvir líderes falarem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 deuses. Não existe o termo Deus Filho. Isto seria contraditório, porque filho tem começo e tem fim. Filho nasceu um dia. Deus não tem começo nem fim. Deus é eterno. Por isso, o Filho, que reinará como homem no fim, conforme diz o texto, então virá o fim. Quando o Filho houver reinado, vai entregar o reino a Deus, o Pai. Depois de destruir todo reino, toda potestade e poder. Quando ele tiver destruído toda a oposição, colocado todos os inimigos embaixo de seus pés, e o último inimigo a ser destruído por ele será a morte. E, enfim, ele dominará todos os poderes, sejam poderes nacionais, internacionais, poderes mundiais, poderes políticos, poderes comerciais, poderes satânicos, poderes demoníacos, principados e potestades do inferno, tudo embaixo de seus pés. Aí então, ele vai fazer o quê? Quando ele recebeu todo o poder, toda a autoridade, ficou excluído aquele que colocou tudo embaixo de seus pés, foi o próprio Deus, o Pai. Mas este
ficou fora. Este é o Todo-Poderoso. Tudo. Então, ele entregará ao Deus Pai, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia. Então, a gente para por aqui, mas estamos entrando em pontos magníficos. Vamos assimilar estas joias preciosas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.